filmar não, gente. É que eu aproveito e faz a cena de bastidor, né? Por incrível que pareça, a praça quase não tem presença, poucas pessoas, mas hoje, por incrível que pareça, um monte de gente. Vocês estão vendo aí, não tem jeito, tem que sempre ter o cena de bastidor, né? Olhem pra trás. Você tem que borrar a imagem de trás, né? É, porque Acabou de aparecer o pai com a filha, na hora que você estava falando. Corta! Olá! Eu sou o Campista Cabral, seja bem-vindo a esse canal. Você já conhece esse bordão, né? Você não conhece? Então se inscreva rapidinho. Você que conhece, deixe seu comentário e dê o seu like, é muito importante para o canal. E hoje a gente vai dar continuidade àquela ótima conversa com as professoras Gisele e Líria. E hoje a gente vai contar alguns causos, né? Eu vou começar essa nossa crônica, e hoje ela vai ser bem humorada, né? Com um caos assim do cronista que vos fala. Há muito tempo atrás, há muito mesmo, esse cronista, que já foi aluno, e era um aluno bagunceiro, quem vê a minha cara não faz a associação, né? Diz que eu era bagunceiro, agitado, e eu sou agitado até hoje. E eu me lembro muito bem da gente roubar, no bom sentido, o doce da mesa de uma professora, isso no ensino fundamental. A gente pegou um pedaço de doce de leite, se eu não me engano, era isso mesmo. Quem iniciou esse ataque é o cronista que vos fala. Então, a gente pegou um pedaço do doce. Outras pessoas da turma ficaram motivadas e foram comendo outros pedaços do doce. Até que a professora voltou à sala e não tinha mais doce. Adivinha o que aconteceu? Toda a turma foi suspensa. Enfim, sempre tem uma história interessante como estudante ou como professor, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Roda a vinheta. Vocês já viram que hoje tem bastante história assim, interessante e que deve ser contada aqui, né? Deixa aí no comentário uma história interessante de escola, que obviamente possa ser contada nesse espaço. Vai deixando aí no comentário que história, que caos aconteceu contigo desse tempo de escola. Você é aluno, você é estudante, você é professor. Gisele, Líria, que histórias vocês têm para contar? muitas histórias, né? Afinal de contas, são mais de 30 anos. Então, pensar uma delas para compartilhar com vocês, estimular vocês a contarem as suas histórias, eu vou contar como professora, né? Não como aluna, que também foram muitas experiências difíceis, desafiadoras, e que trouxeram muito aprendizado. Nesse período de 2020, né, vou tentar me focar nesse período, aconteceram muitos fatos engraçados, principalmente com crianças que são muito espontâneas, né? Elas falam o que pensam, elas fazem o que têm vontade de fazer, elas ainda não adquiriram muito verniz social, então elas são muito sinceras. E aí, uma das minhas alunas, a gente estava trabalhando a interpretação de textos matemáticos, porque o meu trabalho é muito focado na leitura, na escrita, e na matemática a gente trabalha também a interpretação. E essa criança estava ainda desenvolvendo o algoritmo da divisão, e nos probleminhas que as escolas propõem, muitas divisões são feitas a partir de doces, pirulitos, balas, as festas, e aí um dia ela vira para mim e fala: ô tia, por que quem que inventou que criança só divide bala e pirulito? Aí eu, logicamente, achei muito engraçado, falei: não sei quem inventou. A gente pode dividir outras coisas sem ser bala e pirulito? Então aquela fala daquela criança me trouxe à tona a ideia de que quantos porquês, né, ficaram calados no caminho, nesse caminho aí da educação, quando a criança não tem essa chance, né? Lógico que eu estava interagindo com uma criança, né? Mas quantos porquês estão na cabeça das crianças por aí? George, estou aqui me lembrando daquelas quitas culturais que nós fizemos no curso de Pedagogia. Gente, quantas lembranças maravilhosas e quantas habilidades surgiam a partir das nossas propostas.
E aí a gente via a importância do professor perceber em cada serzinho que está na sala o que ele pode fazer de melhor para ele poder aparecer e nesse aparecimento eles se mostrarem receptivos aos novos conhecimentos. Eu me lembro muito de uma quinta cultural que nós fizemos, onde uma aluna que sempre foi muito reservada, ela entrou naquele dia lá no nosso auditório, muito simples, porque depois que nós passamos para a fazenda, nós tivemos um espaço de auditório reduzido, mas nada que pudesse atrapalhar o nosso trabalho educativo. E ela entrou numa euforia tão grande, e a gente viu ali o quanto que para ela aquele momento valorizava o conhecimento pessoal dela, né? A sua habilidade artística. E assim como ela, quantas se revelaram na dança, na poesia, na música, né? E até nas artes visuais. Quantos trabalhos lindos nós fizemos de exposição de alunos que a gente, olhando assim, a gente não saberia qual era o potencial que ele tinha de conhecimento naquela arte. E eles nos deram aulas importantíssimas, momentos inesquecíveis de aprendizado e que nós, a partir dali, levamos para a nossa vida também aquele momento importante da educação, que é a reflexão sobre qual o nosso papel na educação. Eu tenho uma experiência como vó também, né, que acompanhei as experiências escolares do meu neto mais velho. E ele um dia tem no livro assim, uma pergunta, quando você está na escola, de que maneira você resolve os conflitos com seus amiguinhos? Não sei, porque eu não estou na escola. Essa foi a resposta. E eu me senti envergonhada de não ter explicado antes para ele que realmente estava num momento difícil, acho que meio que eu esqueci. E ele traz na hora essa resposta, meio que eu não sei, porque eu não estou vivendo essa experiência. Então, esses relatos, que aparentemente são espontâneos, trazem a questão dessa reflexão que eu coloquei no primeiro momento, né? A criança pensa, ela reflete sobre as coisas que estão em torno dela. E a gente deve ter esse olhar atento, esse ouvido atento para entender essas respostas que aparentemente são engraçadas, mas são extremamente coerentes e verdadeiras. Então são momentos muito prazerosos também, dessa relação, dessa interação com as crianças que eu gosto tanto. E com os adultos, de vez em quando, também surgem episódios engraçados, mas acho que eu ia me estender demais se eu fosse querer falar todos eles aqui. Espero que vocês tenham gostado dos meus relatos aí de sinceridade das crianças. Então eu espero ainda poder me lembrar de outros tantos casos, tantos momentos maravilhosos que nós vivemos no curso de Pedagogia, na formação dessas professoras que hoje estão por aí, espalhadas, né? Fazendo o melhor e lembrando daquilo que elas viveram no curso, das experiências que elas viveram no curso e que esses momentos para elas devem repercutir na volta, no momento de elas estarem de novo em sala de aula com seus alunos, melhorando cada vez mais a sua performance enquanto profissional da educação e também enquanto ser humano. Eu espero que esse vídeo, esse momento que a gente está aqui hoje, aproveitando essa oportunidade que você nos deu, de despertar nessas alunas e nessas professoras formadas já por nós, esse momento importante de olhar no olho, de tocar o corpo e de dizer para elas assim, faça o que for melhor para você, dê o seu melhor de você, porque os seus alunos merecem, tá? Beijo. Acho que foi apenas a minha pessoa que roubou o doce, né? Eu não entendi. Só eu fiquei com a fama, né, de vilão, mas tudo bem. Pessoal, foi assim, prazeroso trocar experiências com essas duas professoras, que são pessoas incríveis e profissionais incríveis. Gisele, Líria, um prazer ter recebido vocês no nosso canal. E desde que o Crônica na Praça começou, esse espaço de discussão realmente tinha o objetivo de discutir educação, de propor educação,
de colocar aqui profissionais com experiências diferentes, com falas diferentes, mas com algo em comum: prazer por educar, prazer pela profissão. E uma coisa fica de todas as pessoas que estiveram presentes, todas as pessoas que trocaram ideias, é isso, que a educação é viva e que essas experiências é que possibilitam nós, professores, sermos melhores. Eu sou um professor hoje muito diferente daquele professor que eu fui no começo do magistério, justamente em razão dessas experiências, dessas trocas e de ter ouvido muitos meus alunos e a partir dessas experiências entender que deveria tomar outros caminhos, ter uma outra postura, falar de uma outra maneira, me encontrar na profissão. E eu desejo aqui a todos os professores que estão vendo este vídeo, me ouvindo os relatos, é uma profissão mágica, é uma profissão difícil, é uma profissão que exige continuamente desse profissional, mas acho que a palavra paixão e pessoa, porque lidamos com pessoas o tempo inteiro. E eu sempre falo com os meus amigos assim, se há um privilégio muito grande na profissão de professor, quando seus amigos lá, aquele reencontro, né, com os amigos depois de 15 anos, 20 anos, 30 anos, se não vem ao caso, quando você encontra os seus amigos, a maioria esmagadora sempre faz referência à escola. E aí a minha resposta é: puxa vida, eu continuo na escola, não é porque eu repeti, mas porque eu vivo a escola. E todos falam com muita saudade e com muito carinho. A gente perceber que mesmo com a pandemia de 2020, ou com todas as questões que já foram discutidas aqui a respeito de educação, de que a escola tem um significado, sim, dentre tantas questões e tantos problemas, mas tem um significado. E isso é importante. Até a próxima quinta, com mais uma crônica. Eu acho que é por aí o caminho. Ainda mais nesse tempo de pandemia, onde a gente ficou tão afastado, onde a falta do carinho, do abraço, do afeto, mas esse contato do corpo, né, que é tão importante pra gente, que cada noite que a gente chegava lá no curso de pedagogia era aquela efusão de abraços, de sorrisos, era um momento que a gente se transformava para transformar o dia delas também. Todas elas trabalhadoras, não sei se você lembra disso, e chegavam cansadas do dia a dia da luta, e à noite era aquele momento onde aquele abraço que a gente dava, aquele sorriso que a gente dava para receber as nossas alunas, transformava o dia numa noite maravilhosa para elas.